Viver sozinho não é ficar sem ninguém. É ficar com a única pessoa que a maioria passa a vida inteira fugindo, você mesmo. E quando não sobra mais ninguém para distrair, para culpar, para agradar ou para impressionar, cai a máscara. E o que aparece embaixo dela é o que vai decidir a tua vida inteira. Porque dentro de você moram dois caras. Um é forte, focado, dono de si, que faz o que precisa ser feito, doa a quem doer. O outro é o otário, o carente que implora atenção, que precisa de plateia para existir, que troca a própria paz por qualquer companhia só para não encarar o silêncio. E enquanto você viver rodeado de barulho, o otário se esconde. Ele sobrevive na distração. Ele engorda no meio da multidão. Mas você não veio aqui para alimentar o otário. Você veio para enterrar ele. Esse vídeo é sobre isso, sobre a força brutal de aprender a viver na própria companhia. Sobre o dia em que você para de precisar dos outros para se sentir inteiro e descobre que sempre teve tudo o que procurava lá fora, dentro de você. Sobre matar de vez o fraco que habita em você e acordar o cara imbatível que sempre existiu. Os antigos já sabiam disso. Sêneca dizia que você precisa aprender a ser amigo de si mesmo, porque a única presença garantida do primeiro ao último dia da tua vida é a tua. Epicteto, que nasceu escravo e morreu mais livre que qualquer imperador, ensinou que o homem livre não é o que tem gente ao redor, é o que não precisa de ninguém para ficar de pé. Eles descobriram um segredo que aterroriza os fracos. Quem se basta não se curva. Cola comigo até o final, porque quando você terminar de assistir, você vai entender porque a tua solidão assusta tanta gente. Porque o otário dentro de você tem tanto medo do silêncio e porque o cara que aprende a viver sozinho vira intocável. 1. O silêncio expõe o otário que você esconde. Presta atenção nessa verdade, porque ela machuca antes de libertar. O otário dentro de você odeia o silêncio. Ele precisa de barulho o tempo todo. Precisa de notificação, de conversa, de gente, de qualquer coisa que impeça você de ficar cara a cara com os próprios pensamentos. Porque no instante em que o barulho para, ele fica exposto. E ele sabe disso. Repara no que a maioria faz. Chega em casa e liga a televisão na hora, mesmo sem assistir. Pega o celular a cada 10 segundos, mesmo sem ter nada para ver. Aceita convite que não quer. Mantém amizade que não soma. Fica em relacionamento que já morreu. Tudo para não ter que ficar sozinha. Não é companhia que essas pessoas buscam. É fuga. Fuga de si mesmas. Viver sozinho arranca essa fuga de você. De repente não tem para onde correr. Você fica ali com você. E os pensamentos que você vinha empurrando para debaixo do tapete a vida inteira sobem à superfície. E no começo assusta, dói, incomoda. Mas é exatamente aí que a mágica começa. Porque quando você para de fugir dos próprios pensamentos, eles deixam de ter poder sobre você. O otário perde a comida dele e começa a morrer de fome. 2. Quem depende dos outros entrega o próprio poder. Aqui está uma das lições mais brutais que você vai ouvir. Toda vez que você precisa de alguém para se sentir bem, você entrega o controle da tua felicidade para fora. Você vira refém, refém do humor dos outros, da presença dos outros, da aprovação dos outros. Basta a pessoa mudar de ideia, sumir, te decepcionar, e o teu chão desaba. Porque você construiu a tua paz em cima de um terreno que não é seu. O otário adora essa dependência. Ele acha que é amor, mas não é. É carência disfarçada. É medo de ficar só vestido de afeto. E o mundo inteiro lucra com isso. Te convence o tempo todo de que você precisa de alguém, de algo, de um status para estar completo. Porque enquanto você acredita que falta alguma coisa, você continua correndo atrás. Continua aceitando migalha. Continua fácil de controlar. Mas quando você aprende a viver sozinho, esse jogo vira. Você descobre que consegue ficar bem na tua própria companhia.
E aí, a tua felicidade para de morar na mão dos outros e volta para a tua mão. Você deixa de ser alvo fácil. Deixa de aceitar qualquer coisa só para não ficar só. Você não precisa mais, e por isso você escolhe. E não existe nada mais poderoso do que um cara que escolhe de um lugar de força e não de desespero. 3. Morar sozinho é o teste que revela o teu caráter. Vou te confrontar agora, e é porque você precisa ouvir. Tem gente que mora sozinho e mesmo assim é dominado pelo otário. Vive largado, casa suja, come mal, dorme a hora que quer, se afunda no descuido. E depois bota a culpa na solidão. Mas o problema nunca foi a solidão. O problema foi a falta de domínio sobre si mesmo. Morar sozinho não conserta ninguém. Ele só revela quem você é quando ninguém está olhando. E essa é a pergunta mais honesta que existe. Quando não tem plateia, quando não tem ninguém para cobrar, para ver, para impressionar, quem é você de verdade? A casa arrumada sem visita marcada é para quem? Para você. A comida decente feita num domingo sozinho é para quem? Para você. A hora certa de dormir mesmo sem ninguém mandando é por quem? Por você. O cara que domina a si mesmo faz o certo não para agradar os outros, mas porque se respeita demais para viver como otário. E aqui está o segredo que separa os fortes dos fracos. Disciplina, num lugar onde ninguém te vê, é a forma mais pura de amor próprio. Marco Aurélio, imperador de Roma, buscava o silêncio das primeiras horas da manhã para se organizar e se fortalecer. O silêncio não era inimigo dele, era ferramenta e vai ser a tua também quando você parar de temê-lo. 4. Na solidão você vira dono do próprio dia. Pensa no peso disso. Quando você aprende a viver sozinho, a tua rotina passa a ser inteiramente tua. Você não precisa negociar o teu tempo, o teu espaço, os teus sonhos com ninguém. Quer acordar de madrugada e treinar? Pode. Quer virar à noite estudando aquilo que vai mudar a tua vida? Pode. Você é o dono absoluto do teu dia. E ser dono do teu dia é o primeiro passo para ser dono da tua vida. O otário não suporta essa responsabilidade. Ele prefere ter alguém para dividir a culpa, alguém para terceirizar as decisões, alguém para botar a culpa quando dá errado. Mas o cara forte abraça isso. Ele entende que quando a responsabilidade é toda dele, o mérito também é. E não tem sensação melhor no mundo do que saber que você construiu a tua vida com as tuas próprias mãos, sem depender de ninguém para ficar de pé. E olha o que mais acontece. Você aprende a se virar. Deu problema, você resolve. Bateu uma tristeza num domingo qualquer. Você aprende a se acolher, a se levantar, a cuidar de você. Você vira uma pessoa capaz, autossuficiente, completa. E quem se basta não se desespera por atenção, não implora presença, não se ajoelha emocionalmente por companhia. Ele caminha inteiro e gente inteira assusta os partidos. 5. Quem se basta não é mais manipulável. Aqui está a verdade que o mundo não quer que você descubra. Enquanto você depende dos outros para se sentir bem, você é fácil de dobrar. Basta ameaçar te deixar sozinho que você recua, pede desculpa, aceita o inaceitável. O medo da solidão é a coleira mais eficiente que existe. É com ela que te prendem em relacionamento tóxico, em amizade que suga, em trabalho que te diminui. Você aguenta o que não devia aguentar só para não ficar só. Mas quando você mata o otário e aprende a viver sozinho, essa coleira arrebenta. Você para de ter medo de ficar só, porque o teu sozinho virou paz e não castigo. E aí ninguém mais consegue te manipular pela carência. Você diz não sem culpa, sai de onde te faz mal sem drama. Escolhe quem entra e quem sai da tua vida com autoridade. Você fecha a porta e segue, não por frieza, mas por respeito próprio. E isso incomoda demais quem vivia te controlando, porque a base de todo controle é a escassez, é te fazer acreditar que você não vale nada sozinho.
No momento em que você prova o contrário, o castelo do manipulador desmorona. Ele perde o poder sobre você e por isso vai tentar te chamar de frio, de arrogante, de mudado. Não caia nessa. Isso não é crítica, é medo. Medo de não conseguir mais te dobrar. Agora presta atenção, porque é aqui que tudo se junta. Tudo o que eu falei tem um único propósito: matar o otário e forjar o cara imbatível. E o mais libertador de tudo é que isso não é dom, não é sorte, não é privilégio de poucos, é treino. É uma habilidade que se constrói um dia de cada vez, igual músculo. Você não precisa acordar amanhã sendo autossuficiente por completo. Ninguém consegue isso do nada. Mas você pode começar pequeno, hoje. Começa cuidando do teu espaço. Trata a tua casa como se você fosse o convidado mais importante que vai passar por ali, porque você é. Faz dela um lugar que te fortalece, não que te afunda. Isso já é um recado para o teu inconsciente. Eu me respeito. Segundo passo, cria uma rotina que te sustenta. Horário para acordar, para comer decente, para treinar, para dormir. Não porque alguém mandou, mas porque você se respeita demais para viver no descuido. Cada vez que você cumpre isso sem ninguém te vendo, você mata um pedaço do otário e engorda o cara forte. Terceiro passo, aprende a curtir a própria companhia. Faz um programa sozinho. Come uma comida boa só para você. Vai num lugar sozinho sem sentir que falta alguém. Você vai descobrir que a tua companhia é boa, que dá para encontrar paz e força dentro de você mesmo. E quando você descobre isso, ninguém mais te prende pelo medo da solidão. E olha, você vai falhar no caminho. Vai ter dia que a carência vai bater, que o otário vai tentar voltar, que você vai querer correr pro barulho para não encarar o silêncio. E tá tudo bem. O forte não é o que nunca cai, é o que levanta e volta pro foco. Cai e levanta, cai e levanta. Não é sobre ser perfeito, é sobre sempre voltar para dentro de você. Porque no fim, é isso que te torna imbatível. Não é ter gente ao redor, é não precisar de gente para ficar de pé, é ser inteiro sozinho. E por isso, escolher as companhias certas e não qualquer uma. É amar de um lugar de força e não de carência. É construir uma vida que já é completa e dividir ela só com quem soma. Quem chega nesse nível não se prende com facilidade, não implora, não se vende por qualquer presença vazia. Então mata o otário, enterra o carente que vive de plateia e acorda o cara que sempre esteve aí dentro, esperando você ter coragem de ficar sozinho o suficiente para encontrar ele. Aprende a morar em você mesmo, porque no dia em que a tua própria companhia virar suficiente, o mundo inteiro perde o poder de te dobrar. Se essa mensagem te acordou, escreve aqui embaixo nos comentários: eu me basto e o otário morreu. Declara isso com força, porque quando você afirma de verdade, o teu cérebro escuta. E se você quer continuar forjando essa mente forte e essa liberdade interior comigo, se inscreve no canal e fica por aqui para o próximo vídeo. Essa jornada de evolução tá só começando. Nos vemos lá.